Oh, glória. Glorifique, irmão, ao Senhor. Aleluia. Oh, glória. É muito mais, Fernando Marinho, que Deus tem para fazer na tua vida, viu? Só que tem que renunciar, meu filho. Se não renunciar, não tem. Viu? É muito mais que Deus tem para entregar no teu ministério do que isso. Mas tem que dizer não para a carne, para o mundo. Tem que ter renúncia para que o Senhor possa fazer. Aleluia. Oh, glória. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Coloca aqui. Troca aqui essa pilha que está no vermelho aqui, ó. Mateus. Dá um... Agora. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos me escutam bem? Amém. Culto pentecostal é assim, viu, irmão? Se não tiver barulho, não é culto pentecostal. Aleluia. Como a gente não está dentro de uma igreja batista, a gente grita mesmo, dá glória, chora, levanta a mão. Amém. Queridos, mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Uma boa noite a todos. Se você tem um celular aí, coloque ele no silencioso, por favor. Vamos começar a ministração da palavra. E estamos aqui, para você que está nos visitando, numa conferência sobre famílias. Acredito que essa seja a 13ª ou 14ª mensagem. E desde setembro desse ano, o Senhor colocou um propósito no nosso coração. Pega um papel ali para mim, para não passar o óculos aqui atrás, por favor. O propósito do nosso coração de ministrar palavras de cunho familiar, e graças a Deus tem sido bênção até aqui. Todos os temas que têm sido abordados, trabalhados, o Senhor tem trabalhado no nosso meio. É aquele ponto, irmãos, olhe para cá: famílias fortes, igreja forte; famílias fracas, igreja fraca. Então, quando as famílias estão bem, estão alicerçadas, estão sendo alimentadas, instruídas, muito obrigado, instruídas, a gente consegue cultuar melhor, ter comunhão, estar bem, e a gente sente esse reflexo aqui na igreja. Então, desde a primeira mensagem até a última mensagem, terça-feira passada, quem estava aqui, levante a mão, por favor. O pastor Moisés esteve aqui conosco, ministrando uma palavra poderosa, viu? Nós, não sei vocês, mas eu fui tremendamente edificado terça-feira passada. E eu acredito que hoje Deus tem uma palavra para o nosso coração também. O tema de hoje, irmão, é vida espiritual. Eu tinha dito no domingo que seria o começo dos pontos das mensagens sobre relacionamento sexual. Só que ainda não, eu me equivoquei. Nós ainda temos essa mensagem, vida espiritual, e nós ainda temos a mensagem sobre unidade. Após essas duas mensagens, a gente vai terminar a conferência falando só sobre a área sexual do casal. Como eu disse, esse é um tabu, né, que não é falado nas igrejas. Tem alguns pastores que pensam que é pecado falar sobre sexo, sobre relacionamento sexual, sobre prática sexual num altar. Aí eu pergunto para vocês, se nós não instruirmos, como é que os irmãos vão aprender?
né? Na Netflix, nos filmes, nas séries, com a cultura podre que está aí fora, a Bíblia tem resposta e instrução para tudo isso. Então, o nosso papel como sacerdote, como líder, é estar aqui instruindo os irmãos. O tema de hoje é vida espiritual. Diga, vida espiritual. E como tudo na nossa vida, a vida espiritual também, ela requer muita disciplina. Requer muita disciplina. E quando nós falamos de vida espiritual, não é fácil cultivar uma boa vida espiritual. Na verdade, tudo que você se dedica, que você se propõe a fazer, com maestria, com dedicação, você cresce, você desenvolve. Tem pessoas que pegam, por exemplo, você pega os principais atletas olímpicos do mundo, o Usain Bolt, Michael Phelps, que ganharam na natação e na corrida. Eles falaram uma certa vez que um disse: eu treinei 20 anos para correr 1 minuto. Meu irmão, já para correr 13 segundos. Já imaginou uma coisa dessa? Então foram pessoas que se dedicaram ao extremo. E quando se diz respeito à vida espiritual, muitos irmãos tendem muito a desejar. Porque se acostumaram naquela rotina, naquele cotidiano. Eu vou no culto terça, eu vou no culto domingo, e não sabe que a vida, por exemplo, a Bíblia fala assim, olha, não deis lugar ao diabo. Esse não deis lugar ao diabo é uma luta constante que Paulo está falando todo dia, todo dia, todo dia. Então, o enchimento do Espírito Santo, ele não se dá numa noite. A palavra que foi ontem, tu já comeu ela. Hoje já é uma outra palavra, amanhã já vai ser uma outra palavra, e por aí vai. Então a gente precisa manter essa constância espiritual. E até eu aprender a cultivar isso, não é fácil. Não é o que, irmão? Não é fácil. Então, o primeiro ponto dessa mensagem hoje, pode colocar para mim, primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 5, primeiramente, é para falar sobre governo e sacerdócio. Na verdade, quando a gente escuta, olhe para cá, para mim primeiro, a gente escuta essa expressão assim, ó, o homem é o sacerdote do lar. Quem já escutou isso aí, diga amém. Inclusive eu já falei diversas vezes isso aqui. Só que na verdade essa ideia, alguns pastores, alguns teólogos que falam sobre família, que falam sobre Bíblia, eles têm o entendimento que o único sacerdote que tem dentro de uma casa é Cristo, e que ninguém toma o papel desse sacerdote. Ele é o supremo sacerdote. Por quê? E eles dizem que nós confundimos às vezes sacerdócio e governo. Foi dado ao homem, pastor Luciano Subirá, pastor A.B. Uber diz isso também, foi dado ao homem poder do governo da sua casa, não de sacerdócio da sua casa. E o texto, as referências que nós vamos ler agora, vão mostrar que quando se fala de sacerdócio, de reinado, deixa o pessoal chegar, olhe para mim. Quando se fala de sacerdócio, de reinado, a Bíblia atribui isso não somente ao homem, mas também à mulher e também aos filhos. Porque a partir do momento que Cristo morreu, foi tirado o poder daquele sacerdócio. Por exemplo, a Igreja Católica, ela faz uma diferença entre o clero e o laicato. O que significa isso, pastor? Significa que existem divisões de crente, ou categorias de crentes diferentes. O clero é a alta categoria, o laicato é a categoria inferior. Só que a partir do momento que Cristo morre, esse sacerdócio ele ficou acessível para homem, para mulher, para filhos, para toda a família. E vamos ver isso no texto bíblico. 1 de Pedro, capítulo de número 2, verso de número 5, diz assim, ó: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem o quê? Sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de quem? Versículo 9, irmã Sandra, por favor. Verso de número 9, ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Só que essa palavra, ela não se aplica só a homens. Sim ou não? Essa palavra se aplica só a homens? Ela se aplica também às irmãs. Ela se aplica também aos filhos. Então, nesse sentido, o sacerdócio não foi dado ao homem exclusivamente. Deixa eu melhorar para ti. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. João agora escrevendo, no mesmo pensamento de entendimento de Pedro, ele vai dizer, ó: e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus Pai. É só os homens que servem a Deus Pai? Não, então logo a gente entende que o sacerdócio não foi aplicado só aos homens. Por exemplo, antes de ler a última referência, Apocalipse 5, 9 e 10, a ideia de sacerdócio no Antigo Testamento é essa ideia aqui, ó, que o sacerdote era o único que podia ter acesso a Deus.
Primeiro, ele expiava o pecado dele e depois do povo. Então o povo, diga comigo, o povo não poderia chegar diante de Deus se não fosse através de um sacerdócio. Só que agora, o sumo sacerdote, o maior de todos, Jesus, morreu e nos fez sacerdócio real e nos fez nação santa. Deixa eu ler o 9 e o 10 e eu vou te explicar. Apocalipse 5, 9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos. Pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e... Aí só, volta lá rapidinho. Só tem homem aí? Agora lê o 10. Tu os constituísse sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a... Por que essa ideia dos pastores? Simples. Quando se entende que o sacerdote é só o homem, parece que biblicamente quem tem a responsabilidade de fazer com que a família cresça espiritualmente é só o homem, e não é. Porque ambos, tanto o homem quanto a mulher, têm essa responsabilidade. Inclusive vou mais além. Tem mulheres que elas pegam o papel de sacerdote do homem, ou melhor, de governante do homem para si. Elas são o esteio espiritual da sua casa. Elas através do ensinamento da palavra, elas através da oração, elas através da intercessão, elas fazem esse trabalho com maestria, um trabalho de forma perfeita. Só que quando a Bíblia fala de sacerdócio, você viu nos textos que nós acabamos de ler, nas referências bíblicas, que esse sacerdócio é para todos. Por exemplo, o pai tem um papel muito... Na verdade, o papel do pai vai mais além. Pergunte por quê? Porque Deus deu a ele o papel de governante desse lar. Ele, como governante desse lar, além de ensinar, ele tem que ser o primeiro exemplo de tudo. Você chega com um garotinho, o garotinho está começando a crescer, 7, 8, 10 anos de idade, você olha para ele, uma das primeiras coisas que ele vai dizer assim, ó, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero fazer o que o meu pai faz, porque o primeiro exemplo que ele tem é o pai. Se o exemplo foi ruim, ele vai seguir a linha, se o exemplo foi bom, ele anda o barco também. Portanto, tanto o marido como a esposa e também os filhos são sacerdotes que devem ministrar perante Deus o favor uns dos outros. A questão do homem vai destacar, como eu acabei de falar, porque ele é o governante do lar. E isso quem determinou não foi o homem, foi o próprio Deus. Não foi o homem que disse assim, olha, eu vou ser o governante, tu vai ser a minha auxiliadora. Foi o próprio Deus que deu esse papel para cada um. E além disso, isso não significa que só ele é o sacerdote do lar, sim ou não? E quando o pai assume o seu papel de sacerdote, a mãe assume o seu papel também de sacerdote, nesse sentido, a família cresce ou não cresce mais ajustada? Os filhos crescem ou não crescem mais instruídos? Por exemplo, quando você pega Deuteronômio, capítulo de número 4 e capítulo de número 6, você olha esse texto bíblico, você vai observar na narrativa bíblica que é muito difícil o acesso à Bíblia. Então, todo o ensino que os filhos recebiam eram ensinamentos orais. Como assim, pai? Como assim, pastor? Os pais passavam os ensinamentos bíblicos da Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, para todos os filhos de forma oral, contando histórias. Por quê? Porque eles não podiam ter o exemplar da Bíblia Sagrada na mão. Não foi fácil chegar a um livro completo como está na nossa mão. Então essas histórias eram contadas. Deixa eu te dar um exemplo aqui, tecnicamente, para você entender. Nós temos 4 evangelhos. Nós temos o evangelista Mateus, o evangelista Marcos, o evangelista Lucas e o evangelista João. Dos 4, só 2 andaram com Jesus. Quem foi? Mateus andou com Jesus e João andou com Jesus. Como foi que Marcos então escreveu o evangelho de Cristo se ele não andou com Jesus? Como foi que Lucas ia escrever um evangelho narrando a vida de Cristo se ele não andou com Jesus? Simples. E há quem diga na academia que Marcos é o primeiro evangelho que foi escrito. Então, para se ter o evangelho, eu tinha que ser testemunho ocular, ter uma fonte oral e uma fonte verbal. Então, Mateus, para escrever o seu evangelho, ele pegou Marcos como base, o seu testemunho pessoal de Jesus e a sua vida, porque ele acompanhou. E como foi que Marcos escreveu se ele não andou com Jesus? Simples. Marcos era um amanuense de Pedro. Pedro falava e Marcos escrevia. Era assim que se passavam os ensinamentos. Os pais eram responsáveis por passar o ensinamento para os seus filhos, sim ou não? A nossa cultura, a cultura ocidental, não a cultura oriental de lá da Bíblia, mas a cultura ocidental, a nossa cultura, olhe para mim, não durma, olhe para mim. Ela é uma cultura que ela não leva muito isso a sério.
e principalmente o brasileiro. Tem algum brasileiro aí? Aqui tem uns bolivianos aí no meio aí, né? Olha para mim aqui. O brasileiro não gosta de ler. Não gosta de quê? Não gosta de ler. Por esse problema cultural de leitura, é mais difícil o pai sentar com o filho e falar assim: filho, bora sentar aqui. Irmão, não responda para mim, responda para você mesmo. Quem foi que já sentou com seu filho? Quanto tempo de crente você tem? 5, 10, 15, 20 anos? Lembre-se que a mensagem é vida espiritual. Quantos de vocês que são pais já sentaram com o filho e falaram assim: meu filho, bora estudar Efésios hoje? Bora estudar a carta de Paulo aos Filipenses hoje? Quantos de vocês que são pais já fizeram isso com os filhos de vocês que são adolescentes aqui? Aí depois, quando acontece alguma coisa, olhe para mim, depois que acontece alguma coisa, que o filho vai dar uma volta lá no mundo, ele vem com aquele velho chaveco: eu não sei onde eu errei, esse menino foi criado na igreja, e não é bem por aí, e a gente vai entender isso. Primeiro, governo espiritual do lar, vamos lá. Olha só, quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai deixar bem claro quem pode liderar uma igreja. 1 Timóteo capítulo de número 3, versículo 4, por favor, Jonathan. 1 Timóteo 3, 4 e 5, olha o que diz esse texto. Ele, o obreiro, deve governar bem a sua própria família. Olha para mim aqui, por favor, todos. Nós crentes, nós temos uma dificuldade de ter discernimento de quem pode estar aqui em cima. Tanto vocês que estão aí embaixo, como eu que estou aqui em cima, todos nós estamos no mesmo rol. Pergunte qual? Pecadores. Você peca embaixo e eu sou pecador que estou aqui em cima nesse altar. A gente continua sendo pecador. E às vezes, a Bíblia fala de dons ministeriais, Efésios 4, de 11 a 16. A Bíblia fala de dons de serviço, Romanos capítulo 12, do 3 ao 8. E a Bíblia fala de dons espirituais, 1 Coríntios capítulo de número 12, do 3 até o versículo de número 11. E depois que a Bíblia fala de todos esses dons, ela diz que quem dá a eles é o mesmo Espírito. E a gente pensa às vezes que uma pessoa está qualificada para estar aqui em cima, ou para ter um cargo de obreiro, ou para ter um cargo de diácono, ou de pastor, só porque ela prega bem, porque ela tem um dom da oratória. Por exemplo, subiu aqui, falou bem, pegou um texto aqui, às vezes está até fora do contexto. Pastor, o irmão tem um dom da palavra, né? Só que só o dom da palavra não dá ponto para ele estar aqui em cima desse altar. E às vezes, por não olhar para isso, muitas igrejas estão doentes. Sabe por quê? Que eu pego, irmão, olha só, bem baixinho, Félix. Quem é que tem a melhor oratória no Brasil? Quem é que tem a melhor oratória do Brasil para você? Responde aí. Os políticos, irmão. O político no tempo de oração, ele te faz chorar, meu amigo. Sim ou não? Deixa eu te contar um exemplo aqui. Quem estava nos 100 anos da Assembleia de Deus aí, levante a mão. Lá no centenário, quem estava? Não era só eu que estava. Eu estava lá na manhã, 100 anos, estava cantando a Cristina Mel, cantora Cristina Mel, muito famosa nacionalmente. Olhe para mim. A Cristina Mel estava cantando nessa manhã e estava lá o prefeito de Ananindeua, o Helder, o prefeito de Belém, Dulciomar Costa, e o governador do estado, Simão Jatene. O pastor Samuel Câmara chamou eles, e lá vai o prefeito de Ananindeua, região metropolitana. Rapaz, o Helder subiu e deu uma palavra que o ginásio ficou de pé. Vamos ouvir agora o prefeito de Belém, Dulciomar Costa. Dulciomar Costa, pega o microfone, Nery, dá uma palavra, engoliu o Helder. A igreja vibrou. Quando ele falou, vamos ouvir agora o Jatene, eu falei, não é possível que ele vai falar melhor que o Dulciomar. Escuta, antes de ouvir o governador, vamos ouvir a cantora Cristina Mel. A cantora Cristina Mel pega a oportunidade e canta aquele hino dela. Eu vejo a mão de Deus, vejo a mão de Deus. Quando o Simão Jatene pega a oportunidade, ele fala, eu vejo a mão de Deus aqui nesse lugar. Irmão, o ginásio explodiu. Só que Paulo sabe, olha isso, que isso aqui tem dono. O pastor Wesley, o pastor Narciso não são pastores do rebanho, eles são co-pastores. O rebanho tem um pastor, está lá em João 10, é o Senhor Jesus Cristo. E Paulo falou, Timóteo, um dos pontos principais é que ele deve governar bem a família dele. Ele tem que ter filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Versículo de número 5, por favor. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como pode cuidar da igreja de
Então o avivamento, ele não vai começar em cima desse altar aqui. O avivamento, ele tem que vir de lá da minha casa. O avivamento tem que vir da comunhão com os meus filhos. O avivamento tem que vir do culto que eu presto com os meus filhos na minha casa, de como eu convivo com eles. De lá, aquele avivamento vai ser bênção aqui em cima desse altar. Amém ou não amém? Então preste atenção nisso aqui. Ele precisa governar bem sua casa para dirigir uma igreja. Só que a gente precisa entender, olha o outro exemplo que ele vai dar. Tito, bem na frente de Timóteo, capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. Tito 1, 5, 6. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse os presbíteros em cada cidade, como eu instruí. 6. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, não é só falar bem, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes. O que tem de filho de pastor, meu irmão, que não dá testemunho, não é brincadeira. Isso, biblicamente, não sou eu que estou falando, é Paulo, está desqualificando esses homens para o ofício sacerdotal, porque o negócio é sério. O cabeça, ele é o responsável. Olha, quem está na condição de cabeça, repita comigo, é o homem, e é dele que Deus vai cobrar mais esse exercício de governo espiritual da sua casa. É claro que a mulher, ela vai ajudar nessa responsabilidade, só que muitos homens se acomodam. Por exemplo, você varão, cadê os varões? Levante a mão aí, os varões. Isso, você é o responsável, governante. Então o maior exemplo, o principal exemplo tem que ser seu. Não é só trazer a parte física, não é só trazer, por exemplo, o homem pensa que, eu trouxe a comida, ela vai cuidar da parte espiritual, da parte emocional, ele vai acabar sobrecarregando a mulher dele, e olha que coisa interessante, a Bíblia fala, Deus tem plano para as famílias, amém? Só que, não, por exemplo, a oração da irmã Sandra não me salva, e a minha oração não salva ela, porque a salvação ela é indivíduo. Então Deus tem plano para a família? Tem, mas esse conseguir a salvação vai depender de cada um. A gente está aqui porque alguém passou na nossa vida e instruiu a gente pela fé cristã. Pastores, líderes, discipuladores passaram pela nossa vida e hoje nós alcançamos essa fé. A partir do momento que nós saímos do leite espiritual e começamos a comer açaí com charque, a começar a mastigar, nós começamos a andar sozinhos, sim ou não? E começamos, agora eu até falei isso no curso teológico, quinta-feira aqui atrás, olhe para mim por favor. Eu disse assim, as pessoas chegam à igreja e elas têm 10, 15, 20 anos. Amém ou não amém? Olhe para mim, os crentes que estão chegando agora, os novos convertidos, que aceitaram domingo, que aceitaram mês passado, que estão vindo, que são novos na fé, que tem 6 meses, 1 ano, olhe para mim, nós que estamos mais velhos na fé, somos responsáveis biblicamente, para ensinar para eles os princípios cristãos, sim ou não? Mas tem gente que está 15 anos dentro de uma congregação, 20 anos dentro de uma igreja e nunca discipulou ninguém na fé. Dá glória, irmão, que senão fica aborrecido. Nunca discipulou ninguém na fé. Você está falhando diante de Deus. Por quê? Porque esse trabalho, ele é nosso, é de todo mundo. Tem gente que pensa assim, veio a alma aqui, o pastor está aqui como sacerdote. Paulo diz, Efésios capítulo 4, versículo 11, uns para apóstolos, um para pastores, um para mestres, um para doutores, um para profetas, 5 ofícios sacerdotal. Versículo 12, põe, Efésios 4, 12, depois que ele falou dos ofícios de ministério, olha o que ele diz no versículo 12, com a fim de se preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Para que o quê? Então essa ordem de crescimento é para todos nós. O irmão está 10 anos na igreja, nunca leu a Bíblia, mas ele quer poder todo culto. Ele quer porta aberta a todo culto, ele quer uma família abençoada a todo culto, ele quer que os filhos dele não deem trabalho. Meu irmão, coloca uma coisa na tua cabeça, não tem oração milagrosa que vai falar assim, Senhor, tira esse espírito desse menino e ele vai mudar. Já viu um vídeo que viralizou na internet, que o menininho chegou com o pastor e falou assim, pastor, eu não passei numa prova, num vestibular, e o pastor falou, recebe o dom da inteligência. Ele caiu, diz que lá com o dom da inteligência. Quem dera que isso fosse verdade. É uma luta contínua. Outra coisa, repita comigo, diga assim, dons, todos eles são aperfeiçoados. Pega você 10 anos atrás dando uma palavra, pega você hoje, o dom vai sendo aperfeiçoado. E como é que eu consigo fazer isso, pastor? Lendo a minha Bíblia
cotidianamente, diariamente, com propósito, com prioridade. Tem gente que só procura a vida espiritual quando ele não está bem. Por exemplo, olha, quando está tudo bem financeiramente, a casa dele está bacana, tem açaí na geladeira, tem café bom, tem queijo, tem presunto, ele está quase para falar assim: louvado seja o meu nome, santo, santo sou eu. Aí quando ele começa a passar algum tipo de dificuldade, aí ele volta a querer orar, ele volta a querer procurar a Bíblia, ele volta a querer congregar. E eu acho tão lindo isso de Deus, porque se eu fosse Deus no lugar dele, eu mataria eu mesmo e mataria todos vocês. Por quê, irmão? Olhe para cá, é sério. Porque a gente vive dando topada todo o tempo. Deus vive avisando através das pregações, Deus vive avisando através dos profetas, Deus vive avisando através da palavra, e a gente querendo buscar a nossa força, o nosso caminho. E Deus é assim, ó. Ele fala assim: eu vou fazer esse cara orar. Aí ele fecha uma porta. Rapaz, o homem fica manso. Só que aprende uma coisa, olha para cá. A vida espiritual tem que ser prioridade. Você entende isso, irmão? Amanhã o que é que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer amanhã quando você acordar? Olhar teu celular. É a primeira coisa que essa geração faz quando eles acordam. É mexer o zap, olhar o Instagram e olhar o Facebook. Quem não está fazendo isso? Glória a Deus por isso. Mas a maioria está fazendo isso agora. Aí escuta, olha aqui. Ele abre o Instagram dele, está lá: fulano se suicidou, a inflação está em tal nível, a filosofia desse jeito, a cultura está acabada, Lula acabou com tal verba. Já começa o dia com um monte de coisa, de informação negativa que já vai prejudicar o café dele e até o funcionamento da mente e do corpo dele, se você não sabe. Neurologicamente falando, dá glória a Deus que eu falei bonito aí. Isso, olhe para mim. Vai prejudicar até o funcionamento do corpo dele. Você já imaginou? Estou falando de vida espiritual. Se você levantasse de manhã, pegasse aquela sua caneca, a velhinha que está lá na sua casa, seu cafezinho preto, a glória aí, irmão. Seu cafezinho preto, seu pãozinho careca, seu pão massa fina, um queijinho, porque Deus é bom, Ele abençoa mesmo. Colocasse tua família ali, bora, vamos ler um salmo. A filha fulana vai dar uma palavra de 5 minutos, a filha caçula vai cantar um hino e eu vou orar. Meu irmão, a tua semana ia começar num nível totalmente diferente. Sabe o que eu acho interessante? Pergunte o quê? Quando está na prova, ele quer orar toda hora. Ele quer vir meio-dia. Irmão Nery, tem oração meio-dia? Wesley, pastor Wesley, está tendo célula? Que hora é a oração do jovem? Ele quer estar todo o tempo na oração, porque ele acha que ele... Meu irmão, aprende. A oração tem que fazer parte da tua vida. Aleluia. Fui pregar no congresso agora esses dias. Aí o meu irmão, mano, vem, o branco preocupado, vem orar, não sei o que. Branco, a minha vida é orar, mano. Eu não tenho que me preparar no dia do congresso para me pregar. Eu tenho que estar preparado a minha vida toda. A minha vida vai mostrar como vai ser minha ministração hoje aqui. Você está entendendo isso? Aí tem gente que só quer orar no dia que ele vai pregar, só quer orar no dia que ele vai ministrar, só quer orar no dia que ele vai fazer alguma coisa, só quer orar no dia que ele vai pedir um emprego. Olha para o seu irmão, olhe e diga para ele: a oração tem que fazer parte da tua vida, andar contigo, estar contigo, viver contigo. Amém ou não amém? Outra coisa, ministração para os filhos. Olha aqui para mim, tenho 7 minutos, tenho que terminar isso aqui. Ministração aos filhos. A necessidade material e emocional, beleza, está tudo ok. Mas é espiritual, como é que está? Essa educação espiritual não se trata apenas... Tem pai que pensa que ele educa o filho dele espiritual assim, ó: menino, te arruma e vai para o culto. Menino, vai para a igreja, então te arruma e bora para a igreja. Tu não educa o teu filho espiritualmente, abençoado, abençoada, mandando ele para o culto. Outra coisa, quem educa o teu filho, às vezes não é nem tu, é o pastor ou o Estado. Só que lá no Estado, ele escuta Freud, ele escuta psicologia, naturalismo filosófico, tudo que não presta, darwinismo, tudo que vai contra a nossa fé, ideologia de gênero, isso que o Estado oferece para ele. E tu que não gosta de ler Bíblia, pai preguiçoso,
Vou tomar uma água que fica tenso. Tu, pai preguiçoso, mas o futebol dele não pode faltar no sábado com os colegas. Eu fico só olhando a hipocrisia de algumas pessoas. Não, a bola deles na quinta. Tem um bocado de macho aqui dentro da igreja que joga bola quinta. Me convidaram, eu não vou não, irmão. Vou ficar namorando com a irmã Santa depois do culto, que é melhor, né? Olhe para mim. Para a bola dele tem tempo, para o churrasco dele tem tempo, para o repalho tem tempo. Mas nunca sentou com o filho para falar de uma carta de Paulo. Escute isso aqui que eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Isso aqui é muito sério. Educar o filho espiritualmente trata-se de ajudá-los a andar nas veredas da justiça e nos caminhos do Senhor. Sabe por que muitos pais não ajudam? Pergunte, por quê? Porque não sabe Bíblia, nem para eles. Porque eu só dou o que eu tenho. Sabe por que você nunca se... Que vergonha, tome vergonha na cara. Bora ler a Bíblia, meu filho. Abre a sua Bíblia aí, papai, no livro de Filipenses. Ele está lá perto daqui para de Neemias, procurando Filipenses, ó. Olha aqui, ó, poderosão do fogo. Olha aqui para mim. Aí ele está aqui perto de Juízes, procurando Filipenses. Filipenses está aqui no final do Novo Testamento. Meu irmão, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu fico muito triste quando eu vejo um crente velho que não sabe manusear a Bíblia. Eu fico muito triste. E eu não julgo, ensino, mas fico muito triste, porque essa é a nossa responsabilidade. Primeiro, não é por causa do meu filho, é por causa da minha saúde espiritual. Então, se eu sou sacerdote da minha casa, só vou poder cuidar dela se eu estiver bem. Agora, se eu não consigo achar um livro da Bíblia, meu irmão, para me ensinar meu filho, bora fazer uma sessão de descarrego num cabra desse, porque pega. Escute. Provérbios 22:6. Por favor, coloque aqui, meu filho. O Espírito Santo de Deus está aqui. Provérbios 22:6. Olha o que diz esse texto. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem. Para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela crescer, não se desviará. Versão Almeida, revista atualizada, essa que eu acabei de citar para você. Olhe para mim aqui. Alguns pais pegam esse texto bíblico e distorcem ele. Em que sentido? Eles falam que essa promessa diz que quando a criança crescer, e se por alguma situação ela se desviar, ela vai voltar. Isso não é verdade. E esse texto não está dizendo isso. O texto está dizendo muito ao contrário. O texto está garantindo que se tu ensinou, ela não desvia. Meu Deus. Ah, pastor, não. Se você ensinou os preceitos bíblicos e aquilo enraizou, ela não vai se desviar. Por que se desviou? Simples, porque você não ensinou. Aí, isso não inibe e não impede de você orar pelos seus filhos, que se eles saírem, eles voltarem. Deus é misericordioso e Ele traz, mas esse texto em si não ensina isso. O evangelho, irmão, de uma vez enxertado, ele fica lá até Jesus voltar, e nunca mais ele sai, e está para vir um demônio para tirar ele de dentro de um crente salvo, viu? Agora escute isso aqui, diga comigo, intercessão pela família. O líder do lar deve interceder por sua família. Temos vários textos bíblicos. Isaac orou 40 anos para Rebeca ter um filho. Tem crente que ora 2 dias. Aí Deus não responde, ele para. Oh, meu Deus. Oh, perseverança. Jó, capítulo 1, versículo 5. Coloca esse texto aqui, olha que texto lindo. Os filhos de Jó iam fazer seus banquetes, e o bebê, um convidava o outro. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazer com que se purificasse. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado Deus. E essa era a prática constante. Olha a preocupação desse pai.
Os filhos iam tomar um vinho, tomar um goró, meter a cara no mato, como a gente fala, fazer besteira, e ele preocupado se eles não tinham ofendido a Deus em pensamento. Terminava o banquete deles, ele ia pegar holocaustos e oferecer. Olha o que a Bíblia diz, que é melhor obedecer do que... Se você tivesse escutado muitas coisas que não só eu, mas que muitos homens e mulheres de Deus falam e colocado em prática, muitas coisas não estariam acontecendo dentro da tua casa. Mas nós temos a grande dificuldade de ouvir conselhos, principalmente quando esses conselhos nos confrontam e vai de encontro daquilo que nós cremos como verdade. Escute isso aqui para terminar. Lembrando dessa intercessão, outra coisa, essa intercessão, ela é uns pelos, Tiago 5,16, por favor, coloque aqui para mim, Tiago, capítulo 5, versículo de número 16. Vou voltar. Portanto, confessem os seus pecados uns aos, e orem uns pelos... Tem marido, olhe para mim aqui, tem marido, que ele já está só na carona da oração da mulher. Ora por mim, olhe para mim aqui, por favor. Ele fala assim, ó, ô mulher, já orou por mim hoje? Ele pensa que quem está sustentando ele é oração e vice-versa. Tem mulher que pensa, porque o marido é pastor, porque o marido é dirigente, porque o marido toma conta de departamento, que a vida espiritual do marido vai deixar, meu irmão, escapa-te pela tua vida. Escapa. Primeira coisa, lembrando, eu tenho que primeiro que buscar por mim. Primeiro eu busco por mim. Se eu estiver bem, eu vou exercer o meu papel como sacerdote da melhor forma possível, sim ou não? Outro ponto, culto familiar, culto doméstico, é importante. Precisamos fazer isso. Família que segue esses princípios, culto doméstico, são mais fortificados. Olha o que disse esse pastor aqui, abre aspas, ele disse, o culto familiar nos ajuda a priorizar os nossos dois principais valores, que é Deus e a família. Outro ponto muito importante, 5 minutos eu termino, leitura bíblica. Eu recomendo para todos os irmãos, para todos os pais, para todas as mães, que vocês que são governantes dos filhos, que vocês precisam ter responsabilidade. Escute isso aqui é muito sério. Todo homem, chefe de família, governante do seu lar, tem que ler a Bíblia pelo menos uma vez no ano. Escuta, glória no arraial. Uma vez no ano vocês têm responsabilidade diante de Deus, de ler a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, pelo menos uma vez no ano. Oh Jesus, porque através dela, por que pastor tenho que ler? Porque é através da Bíblia que você vai instruir, admoestar, ensinar, exortar. Olha só, porque muitos pais aconselham os filhos errados. Gente, olha que coisa linda, vai surgir a situação, estou me assustando com esse menino do meu lado aqui, já faz hora aqui. Tá bom, meu filho, já está liberado hoje. Olha só, ele está fazendo o trabalho dele, irmão. Olha só, pode continuar, meu filho, tá? Eu me assustei, foi porque eu me assustei mesmo. Ó, vai surgir a situação, presta atenção para mim aqui. Vai surgir a situação, porque muitos pais vão aconselhar os filhos errados? Simples, ele não tem texto bíblico na mente. Quando a situação aparece, mas peraí, Davi não fez assim. Jesus falou isso. Paulo ensinou dessa, meu irmão, o conselho vai ser certeiro. Pá. Aleluia. Mas se ele não tem Bíblia, sabe o que ele vai dizer? Eu vi na novela. Olha, eu vi na novela. Eu vi no jornal. Eu vi na Netflix. Vai surgir de algum lugar. Você está pensando que é brincadeira que eu estou falando? Vai surgir de algum lugar a filosofia para ele encaminhar aquele direcionamento do achismo dele, da vivência dele. Outra coisa, o que eu passei, o meu filho não precisa passar, o contexto que eu vivi, o meu filho não precisa viver, a minha vida não é regra para ele, o que é regra para ele é a Bíblia. Mas como é que eu vou instruir se eu não leio? Como é que eu vou instruir se eu não conheço? Como é igual aquele crente, olha, teve Enem agora, não teve?
Um monte de crente aí diz que, Senhor, Espírito Santo, traz na minha mente todas as questões. Não vai trazer, só vai trazer questão que tu estudou. O Espírito Santo só traz na nossa mente aquilo que a gente estuda. Por causa dessa negligência, muitos lares estão sofrendo consequências seríssimas. E algumas consequências, infelizmente, são irreversíveis. Penúltimo ponto. Olha isso aqui. Pegaremos o exemplo de Davi. Primeiro livro dos Reis, 1:6. Coloca aí, rápido. Primeiro livro dos Reis, 1:6. Olha aqui, para a gente ir embora. Seu pai nunca havia contrariado. Davi nunca havia contrariado Absalão. Sabe aquele pai que o filho está fazendo besteira, que o filho está fazendo coisa errada, que ele sabe que o filho está enveredando por um caminho que não presta, mas o pai não consegue. Tu está estragando o teu filho. Quer saber de outra coisa? O que tu não conversa com ele dentro da tua casa, o traficante vai conversar lá fora. O diálogo que tu não tem com ele aqui dentro da tua casa, a prostituta vai ter com ela lá fora. Esse tipo de pai nunca contrariou o filho, porque sabe aquele pai que está vendo tudo errado, mas não faz nada? Olha outro exemplo aqui, primeiro livro de Samuel 3:13. 1 Samuel 3:13. Um outro pai frouxo aqui, Eli. Pois ele disse que julgaria a sua família para sempre. Samuel veio trazer essa mensagem para ele. Por causa dos pecados dos teus filhos, qual ele tinha consequência dos seus filhos fizeram desprezível. Ele viu Ofni e Finéias usando o sacerdócio de forma ilícita, tocando no sagrado do Senhor. O povo falava para ele e ele não fez nada. Tu está vendo que o teu filho está fazendo? Irmão, agora nós estamos numa geração que não pode bater, diz que. Oh, Jesus. Para quem apanhou de cinto, de galho de goiabeira, de fio elétrico, de vassoura, meu irmão, é que a mãe pegava na mão. Quer que eu diga uma verdade? Eu não estou ensinando você a espancar o seu filho aqui, porque pai crente e sábio bate com sabedoria. A Bíblia diz que a vara é para a costa do tolo, foi Salomão que escreveu isso. E a Bíblia diz que por falta de disciplina eu perco o meu filho. Primeiro, eu converso. Segundo, diálogo. Terceiro, amor. Quarto, eu oro. Não escutou? Vara na costa, meu irmão. Na perna. Bate. Não mata. Os meninos da minha geração, vou fazer 37 anos. Os meninos da minha geração vendiam chopp na rua com 10, 12 anos. Agora, se pegarem um menino trabalhando, o conselho tutelar quer prender o pai. Está aí no que a geração se transformou. Porque negaram princípios bíblicos. Como é que eu, pai, a mãe chegou, bateu na minha porta, olha, o teu filho roubou o tênis do meu filho, ela sabe que ele roubou. O meu anjinho? E outra, crente, o meu menininho, meu filho não. E vai lá, e o traficante bate na porta e paga o roubo para o traficante. Está destruindo o filho. Outra coisa, a Sara, minha filha mais velha, tem 12 anos. Empresta teu celular aqui. Tem 12 anos de idade. Se depender de mim, ela só vai usar isso aqui com 18. A minha tem. O problema é seu, a minha não tem. E eu aconselho como pastor, você quer perder o seu filho? Dê isso aqui para ele, ó. Eu te falo isso com estatística, te falo com teoria e te falo com prática, e a gente vê nos noticiários todos os dias o que está acontecendo. Quer pagar para ver? Dá isso aqui para ele e não supervisiona para te ver o que acontece. Pais ligando que os filhos estão se matando com problema, casos de pedofilia acontecendo, coisas terríveis, prostituição, pornografia, por causa disso aqui, ó. Antigamente, para te perder o teu filho, tu tinha que mandar ele para a rua, agora tu perde ele debaixo do teu nariz. Sabe por quê? Porque o tempo que era para você estar conversando com ele, tu deixa ele estar no Instagram, tu deixa ele estar no Facebook, tu deixa ele estar jogando, tu deixa ele estar no Free Fire. Quer que eu te diga uma verdade? Depois não adianta fazer campanha, que não dá certo. Depois não adianta ir para a mata fazer propósito, que não dá certo. Em alguns casos, Deus vai ter misericórdia. Mas em alguns casos será irreversível. Davi viu Absalão, nunca disse não para ele.
Nunca disse não. O pai tem que saber dizer não para o filho. Não é proteção, não é cuidado, não é ensino. Isso é o maior sinal do seu amor. Outra coisa, se tu não tem coragem de falar lá na tua casa, Deus trouxe um cajubense que tem coragem para falar para ti aqui na igreja. Então, se tu não quiser aconselhar o teu filho, eu vou ter que aconselhar ele aqui. Porque o sacerdote lá, o governante lá, não sou eu, é você. Está tudo descontrolado. Ó, não tem vida espiritual, não tem rotina de oração, não tem leitura bíblica. Aí olha menina, olha para cá. Vai lá no quarto, bate na porta. Oi princesa, oi filha. Tenho 2 meninas, né? Aí olha lá, o que foi filha? Ah papai, eu estou entediada. Doida para mexer no telefone. Estou entediada papai. É filha, você está entediada, você não quer fazer... Eu viajei agora para Mocajuba, irmã Cleide. Aí estava a Vitória, que é minha sobrinha, estava a Sara, de 12, a Isabela, de 4 e a Cibele, de 10. Aí eu desci, eu fui comprar um frango assado para a gente almoçar, e eu escutei na casa do meu irmão, no lado do branco, ela falando assim, ah, professora, por que a senhora fez isso? Elas estavam brincando de professora e aluna, em pleno século 21 com celular. Oh, glória! Sabe por quê? Elas não estão perdendo a infância delas com um aparelho eletrônico. E a gente não vê isso mais, não tem mais comunhão. Hoje eu li um post na internet, que em 2024 vai haver uma explosão no sol, que a internet pode parar meses. Tomara, meu Deus! Que os crentes vão voltar a orar. Aí a oração vai dar cheia de novo, meu irmão. Ele não vai ter mais. E outra coisa, o camarada está lá, ele não está, irmão, isso é tão, irmão, se tu não souber usar isso, se torna um dinamite na mão do cão. O cara está 1h da manhã querendo ver a vida dos outros no zap. Olha o estado, olha, meu Deus, olha onde ela estava, meu Jesus. Chama para ler uma Bíblia, chama para vir para uma consagração, chama para vir para uma oração. A desculpa está aqui, ó. Chega, treme a língua, o olho fica. Ah, desgraçado. Escuta, no dia mau, olhe para mim, no dia mau, que vai chegar, porque chega para todo mundo, chegou para Jesus, ele disse que ia chegar para nós. Zap não vai te segurar, rede social não vai te segurar, Facebook não vai te segurar, amizade não vai te segurar. O que vai te segurar é o teu enraizamento de Bíblia, de oração e de comunhão com os santos. Porque tem crente que não pode pegar uma brisa de vento que ele se desvia, porque ele não tem raiz. O camarada podia estar orando, está em comunhão. É o seguinte, para terminar, preste atenção. Se tu não bater, o mundo vai bater. Repito, não é para espancar. Se tu não ensinar, o mundo vai ensinar. Tá pegando? Se tu não conversar, o traficante conversa. Deus fala para você, assim diz o Senhor, receba essa profecia. Enche o teu filho de Bíblia, de oração, de intercessão. Enche o teu filho de vida. Tenha tempo para ele. Que nós, eu me incluo no meio, possamos fazer um altar dentro da nossa casa. E esse altar seja inegociável. Que ele seja prioridade. Se você está com a sua vida de oração, de leitura bíblica, fora do lugar, que o Espírito Santo te ajude a trazer isso para o lugar. Repito, não é fácil cuidar do corpo, não é fácil cuidar da mente, não é fácil cuidar da vida profissional e muito menos cuidar da vida espiritual. Quando a gente consegue encontrar esse equilíbrio espiritual, emocional, comercial, trabalho, a gente consegue ter uma vida muito melhor. A gente olha para cá, a gente aprende a comer bem, a viver bem, a dormir bem, a passear, encontra tempo para tudo e não burla o tempo do Senhor. Que Deus nos ajude, que o Senhor ajude a nossa vida espiritual
e que nós possamos trilhar coisas grandes para a glória do Senhor. Curve sua cabeça, querido Deus, muito obrigado. Só temos a te agradecer por essa noite. Te agradecemos porque o Senhor é fiel. Pai, blinda a nossa casa, a nossa família. Senhor amado, que nós possamos fazer o teu querer, que nós possamos estar diante do teu altar, que o teu poder seja manifesto. Nos ensina a educar os nossos filhos, que nós não possamos perder eles para o mundo, para as más amizades, para a carne, para o maligno. Guarda a nossa casa, como o Senhor guardou a casa de Noé. Guarda a nossa casa, como o Senhor guardou a família de Abraão. Guarda a nossa casa, como o Senhor guarda a casa de todos os teus filhos, todos os santos. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos em paz e em segurança. Nos livra de todo mal. Que possamos fazer sempre o teu querer. E que possamos sempre estar juntos para a glória do teu nome. Oramos em nome do Pai. Te agradecemos em nome do Filho. Te louvamos em nome do Santo Espírito Santo. Assim nós te pedimos hoje e sempre, que todos digam: e a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do amigo Espírito Santo, seja com toda a nação de Israel, com toda essa igreja, que a igreja diga. Está encerrado o nosso culto. Dê a paz do Senhor para o seu irmão. Uma boa noite a todos. Deus te abençoe. Amém. Os irmãos que não ceiaram domingo, pode vir tomar sua ceia aqui, tá? Por favor, os irmãos que não ceiaram no domingo, pode vir tomar sua ceia aqui.